Antena 1 Notícias. Bom dia! Uma pesquisa divulgada nesta semana mostrou como anda a preferência dos adolescentes americanos no universo das redes sociais. De acordo com um estudo do Pew Research Center, o YouTube ainda é a rede social mais popular entre os jovens de 13 a 17 anos. Além disso, também revela como está a aceitação desse público em relação às redes sociais mais novas, como o TikTok. Entre os 1.316 entrevistados, 95% dos jovens dizem usar o YouTube. O TikTok vem em seguida, com 67%. Outros dados: 6 em cada 10 jovens norte-americanos usam o Instagram e o Snapchat. E outras plataformas, como o Twitter e o WhatsApp, são usadas por 32% dos adolescentes no país. Já o Facebook, por outro lado, chamou a atenção pela queda drástica no consumo desse público. De acordo com o levantamento, apenas 32% dos entrevistados ainda usam a rede de Mark Zuckerberg. Em 2014, eram 71%. E a situação é mais drástica ainda para outras plataformas, como a rede de vídeos Vine e o Google+, que nem foram lembradas pelos adolescentes. A pesquisa também destaca uma diferença no consumo dessas mídias em relação ao gênero e grupos sociais. Adolescentes homens, por exemplo, tendem a usar o YouTube, Twitch e o Reddit, enquanto as adolescentes mulheres estão mais propensas a usar o TikTok, o Instagram e o Snapchat. Adolescentes negros e latinos estão mais propensos a usar o TikTok, o Instagram, o Twitter e o WhatsApp em comparação com adolescentes brancos. Outro item analisado foi o acesso desse público a dispositivos móveis. Os pesquisadores constataram que desde 2014, a proporção de jovens com smartphone subiu 22 pontos percentuais, de 73% para 95%, algo que não aconteceu com outros dispositivos, como desktops, laptops ou consoles de videogame. A geração Z também passa muito tempo conectada. O estudo apontou que 3 em cada 10 adolescentes dizem que seria muito difícil deixar de usar as redes sociais. Já os estudos realizados com a geração Alpha, que entra na adolescência no ano que vem, mostram uma surpresa. Os mais jovens tendem a passar menos tempo online e, por isso, podem ter menos interesses em mídias digitais. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. O governo da Suécia decidiu extraditar para a Turquia um homem procurado por fraude. Este é o primeiro acordo desde que o governo turco exigiu a extradição de várias pessoas em troca de aceitar que Estocolmo se candidatasse à OTAN. A Turquia, membro do bloco militar ocidental, suspendeu seu voto sobre a adesão de Finlândia e Suécia na aliança em junho, após semanas de negociações. Bombeiros de diversos países europeus se deslocaram para a França para combater um incêndio florestal de grandes proporções pelo terceiro dia na quinta-feira. A situação mais grave fica perto da região vinícola de Bordeaux, em meio a altas temperaturas. Cerca de 1.000 bombeiros com apoio de aviões tentam conter o incêndio na região sudoeste de Gironde, que forçou milhares de pessoas a deixarem suas casas. O fogo já queimou 6.800 hectares de floresta. Um suspeito de ligações com uma célula do grupo Estado Islâmico foi acusado de vários crimes de terrorismo pela polícia de Londres. Aine Leslie Davis, de 38 anos, foi detido no aeroporto de Luton depois de chegar ao Reino Unido em um voo da Turquia. Ele foi levado para uma delegacia onde foi mantido sob custódia. Davis é suspeito de ter feito parte da célula Beatles em um julgamento na Turquia em 2017. O grupo ficou conhecido por vídeos brutais de execução de reféns. A reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a situação da usina nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, que está sob controle militar russo, teve uma troca de acusações entre Rússia e Estados Unidos em meio a novos ataques à maior central nuclear europeia. A área está sob ataque enquanto Kiev e Moscou se acusam mutuamente. O local não está sendo mais monitorado pelos membros da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA. O chanceler alemão Olaf Scholz pediu pela construção de um oleoduto de Portugal através da Espanha e da França até a Europa Central para livrar a Europa da dependência energética da Rússia, durante entrevista coletiva em Berlim.
Ele disse que discutiu o assunto com outros líderes de Espanha, Portugal, França e também da Comissão Europeia em Bruxelas. Recentemente, a estatal russa Gazprom impôs um corte adicional nos fluxos de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1, que está operando com 20% da capacidade máxima. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo agora os destaques das rádios pelo mundo. Da BBC de Londres, a banda de reggae Musical Youth, que vendeu mais de 5 milhões de cópias do single Pass the Dutch nos anos 80 e inclusive desbancou Michael Jackson das paradas, informou a morte do baterista Frederick Wade Jr. aos 85 anos. Segundo a reportagem, o músico faleceu em julho em Birmingham. O grupo afirmou no comunicado divulgado que o músico inspirou muitos jovens nos últimos 40 anos. O Musical Youth fez história quando superou a popularidade do rei do pop por vários meses em 1982. Outro destaque da rede BBC de rádio, os dois homens pioneiros da chamada indústria turística dos Beatles em Liverpool, Bill Heckel e Dave Jones, foram eleitos cidadãos honorários pela prefeitura da cidade. O prefeito Roy Gladden disse que a cidade tem uma enorme dívida de agradecimento com a dupla. Jones, presidente da Cavern City Tours, disse que o prêmio foi incrível e que eles sentiram um grande orgulho pela homenagem. Da Capital Radio, ainda da capital britânica, o divórcio dos atores Olivia Wilde e Jason Sudeikis em 2020 voltou às manchetes nesta semana. Uma reportagem da emissora destacou a recente declaração da atriz, na qual ela afirmou que o ex-marido a humilhou publicamente em uma intimação pela guarda dos filhos. O divórcio já foi finalizado, mas o processo dos meninos ainda se arrasta nos tribunais. As discussões entre o casal se tornaram públicas quando Wilde recebeu os papéis enquanto estava fazendo uma palestra para 4.000 pessoas. Ela chamou a experiência como uma verdadeira humilhação pública. Da rádio Fox News de Nova York, os apresentadores da emissora repercutiram a declaração do ator Steve Martin ao The Hollywood Reporter, que irá se aposentar após a série Only Murders in the Building. Martin é considerado um dos grandes nomes do entretenimento nos Estados Unidos, com 60 anos de serviços prestados. Ele já fez um pouco de tudo. Escreveu, atuou, cantou, produziu e, claro, se tornou um dos principais comediantes da indústria. A série atual, criada por Steve e John Hoffman, foi renovada para uma terceira temporada no Hulu e Star Plus do grupo Disney. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.